Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Yo espero que esté todo ok, todo perfecto para más una clase de Clínica 1. Hoy nosotros vamos a charlar a respeito de la enfermedad ulceropéptica. Sumamente importante, generalmente es pregunta de examen, porque es una patología muy frecuente. Nosotros vamos a ver hoy esa enfermedad que es muy frecuente, traté de dejarlo lo más sencillo posible y siempre vamos a hacer algunas pausitas ahí donde nosotros vamos a quedar con los tópicos más importantes y hacer unas estrellitas ahí en nuestros apuntes. Bueno, gente, vamos a compartir el power, o sea, la pantalla, como algunos llaman, y ahí vamos a empezar con la úlcera péptica o enfermedad ulceropéptica. É uma enfermidade, é uma patologia sumamente importante por conta de sua frequência e por algumas complicações aí que nós vamos ver ao decorrer da classe. Bueno, úlcera péptica. Antes de começar com úlcera péptica, devemos saber alguns conhecimentos básicos ou repassar solamente algumas cositas bem básicas que eu puse acá nesse power. Bueno, algumas definições sí o sí são muito importantes, como por exemplo, o que é uma úlcera, ¿qué es una erosión y qué es una úlcera péptica? ¿Son distintos? Sí, son distintos. Una úlcera, una erosión, vamos a empezar por la erosión, que es más sencillo. Cuando tenemos una erosión, como por ejemplo hablamos en la otra clase, en la clase antes de esa, que era la enfermedad de Mallory-Weiss, que es una erosión. Una erosión es cuando tenemos algo que erosiona, algo que lesiona y solamente afecta. Tenemos una afectación parcial de la mucosa. ¿Sí? Eso es muy importante, gente. Erosión solamente afecta a una parte de la mucosa o del epitelio. O sea, solo una porción de la mucosa. Y úlcera es cuando tenemos toda la mucosa afectada, o sea, atraviesa, rompe toda la mucosa y puede llegar hasta la submucosa. Eso es muy importante saber porque por ahí nos confundimos muchas de las veces qué es una úlcera y qué es una erosión. Entonces, solamente para repasar y para memorizar, una erosión es solamente la afectación de la mucosa y úlcera es cuando ultrapasamos la mucosa y llegamos hasta la submucosa. ¿Y qué es una úlcera péptica? Una úlcera péptica es básicamente una úlcera, o sea, que afectó, atravesó la mucosa, llegó hasta la submucosa y es causada por factores pépticos. ¿Cuáles serían esos factores pépticos? Por ejemplo, el ácido gástrico y también tenemos las enzimas, como por ejemplo la pepsina, tripsina, todos esos son factores lesivos que pueden ocasionar una úlcera péptica. Entonces, úlcera péptica es una úlcera ocasionada por los factores pépticos. Eso es lo básico. ¿Sí? Solamente con eso ya vamos a ingresar al tema de la enfermedad ulceropéptica. Entonces, ¿qué es esa enfermedad? Es una enfermedad que se puede desarrollar em qualquer sector do trato gastrointestinal. Pero generalmente o que nós vamos estudar, o que é o mais importante é que temos que saber que temos uma úlcera que generalmente pode ser ocasionada em dois sítios principais. Ou é ocasionada en el estômago ou é ocasionada en el duodeno, as primeiras porções do duodeno. Essas são as localizações, as ubicações mais frequentes de la úlcera péptica. Pode haver úlceras em outros lugares? Sí, puede. Vamos a ver después una enfermedad que generalmente es pregunta de examen, que es el síndrome de Zollinger-Ellison. Que sí, ese síndrome, esa enfermedad puede ocasionar múltiples úlceras y generalmente son úlceras en ubicaciones anómalas, como ya vamos a ver. Pero básicamente, lo que sí o sí es importante, gente, es que cuando vamos a hablar de úlcera, o cuando tenemos que saber de esa patología, es que para formar la úlcera no es tan sencillo. Tenemos en nuestro cuerpo mecanismos de defensa y mecanismos lesivos. O sea, ya vamos a empezar a hablar ahora de la fisiopatología. ¿Cuál es la historia de la fisiopatología de esta enfermedad? Los mecanismos de defensa, en su gran mayoría, están en contacto con los mecanismos lesivos. ¿Cuál es el punto? Ambos están en una balanza. El punto es que cuando tenemos disminución de los factores que son protectores y aumentan los factores lesivos, tenemos una probabilidad mayor de generar una enfermedad ulceropéptica. Voy a dar dos ejemplos ahora que puede disminuir esos factores protectores y que puede aumentar los factores lesivos. Bueno, los factores protectores. ¿Qué puede disminuir los factores protectores? El estrés
y también puede disminuir los AINES, pueden disminuir esses factores protectores. E como factores lesivos, generalmente vão ter múltiplos, já vamos ver quais são, mas basicamente só para não deixar assim passar batido, os factores lesivos nós temos também muitos, mas vou falar dos acá. O tabaco é um factor lesivo. Também outro factor lesivo é o estresse por conta do cortisol, aumenta o ácido gástrico, tudo isso. Mas basicamente o que mais importante acá é que a fisiopatologia da úlcera é quando temos diminuição, desequilíbrio entre os factores que são os factores de defesa e os factores lesivos. Quais são os factores de defesa? Temos a barreira mucosa, que é hecha de água e bicarbonato, fundamentalmente, e o turnover celular, que é o Bueno, para explicar, vamos mirar agora a pantalla, agora, o power, porque queda mais sencillo. Bueno, factores de defesa. Os principais são a barreira mucosa, com o bicarbonato, e o turnover celular. Gente, o bicarbonato, ¿sí?, que forma essa barreira mucosa, generalmente é hecho de água e de bicarbonato. Acá temos a luz gástrica, que temos pepsinógeno e pepsina, e o ácido gástrico. Qual é o ponto? Qual é o ponto que é o mais importante? Imaginem que acá é a mucosa, ¿sí?, do estômago. Imaginem que estamos dentro, cierren os olhos agora, imaginem que estamos dentro do estômago, e acuérdense que quando cortamos o estômago assim por la mitad, quando vamos mirar as capas do estômago, nós miramos que acá é a luz, ¿sí? Miren acá agora, não sei, não. Acá é a luz, e depois de la luz nós temos uma barreira que é aquosa, e acá temos a mucosa do estômago. Ou seja, imaginem que acá temos a luz, a barreira mucosa e, por exemplo, a mucosa do estômago. Qual é o ponto, gente? La luz, vamos ter fundamentalmente o ácido gástrico, com suas enzimas, que tem um pH muito baixo, como 1,5 a 2, o pH é muito ácido. Depois, temos como factor protetor, para não ligar esse ácido que está acá, para não ligar e entrar em contato diretamente com a mucosa, temos um factor protetor que nosso corpo é perfeito. Formou algo para que esse ácido não entre em contato direto com a mucosa e la lesione. Então, temos uma capa de bicarbonato e de água que impede que esse ácido entre em contato diretamente com a mucosa e erosione ela, e ocasione uma úlcera. Qual é o ponto? Quando nós temos uma diminuição da capa mucosa ou uma diminuição do turnover celular, que é quando as células se multiplicam, se dividem e se recambiam, esse turnover celular, nós, quando temos uma alteração em algum desses passos, vamos ter uma cosita que o que vai passar acá é sumamente importante que nós pensemos, porque é relacionado, é a fisiopatologia. Temos diminuição dessa capa mucosa, então esse ácido entra em contato com a mucosa e, obviamente, como vocês já sabem, vai ocasionar uma úlcera ou uma lesão dessa mucosa que posteriormente vai evolucionar a uma úlcera. Esse é basicamente, assim, em linhas gerais, que é a úlcera péptica. Sim, temos o ácido gástrico que entra em contato com a mucosa e erosiona e causa a úlcera, ou seja, vai evolucionando até que forme a úlcera. Quais são os factores lesivos, ou seja, esse factor que nós estamos falando agora, que temos acá na luz gástrica, é basicamente o ácido clorídrico e as enzimas pépticas. Então, quando temos o contato do ácido clorídrico e das enzimas pépticas com a mucosa gástrica, ou seja, com as células da mucosa gástrica, temos provavelmente a formação de uma úlcera. Mas, obviamente, que a gente não é assim para generar uma úlcera. Tarda alguns dias, alguns meses para generar. Mas, em linhas gerais, é assim o que temos. Temos um desbalance entre os factores protectores e os lesivos. O que é importante acá, então? Só para repassar, o normal é que tenhamos uma capa de bicarbonato de água, capa aquosa, que vai proteger a mucosa, e essa mucosa também tem efeito protetor, como, por exemplo, o vaso sanguíneo que passa por debaixo, que envia mais bicarbonato, que saca o ácido. Então, temos factores que vão generar, são factores protectores. Eu sei que parece um pouquinho meio raro, mas é só pensar no seguinte: temos factores lesivos por arriba, factores protectores por abaixo.
¿sí? Acuérdense eso que nunca más va a ser difícil este tema. Pero es bien sencillo, porque cuando nosotros tenemos alteraciones de esos factores lesivos, como es, por ejemplo, cuando tenemos una infección por Helicobacter pylori. ¿Qué pasa con el Helicobacter pylori? El Helicobacter pylori produce mucha ureasa y esa ureasa aumenta aún más, perdón, disminuye aún más el pH, o sea, acidifica más el ambiente, el estómago. Cuando nosotros tenemos utilización de AINES, tenemos también una alteración de las prostaglandinas y disminuye la capa mucosa. Cuando nosotros tenemos el tabaco, el alcohol, la hiperacidez gástrica y el reflujo gastroesofágico, todo eso genera daño fundamentalmente en la capa mucosa. Y esa capa mucosa es la responsable por proteger la mucosa. Esa capa de bicarbonato, esa capa acuosa, es responsable por proteger. Entonces, cuando tenemos una disminución de la capa acuosa, lo que va a causar es que todo ese ácido va a entrar en contacto con las células y va a generar la irritación con posiblemente una formación de la úlcera. Y acá tenemos la formación de la úlcera. Básicamente, entonces, desbalance entre efectos lesivos y los efectos protectores del paciente. Entonces, fisiopatología, ya hablé, creo que lo principal, que tenemos un desequilibrio entre los factores de defensa y los lesivos. ¿Y cuál es el punto, gente? Tenemos algunas cositas que puede ser que pregunten en un escrito, pero generalmente no pregunten en los orales. Podemos tener una afectación en la alteración del control secretorio, o sea, cuando tenemos una alteración de la secreción ácida. Quando temos uma alteração na secreção, quando temos uma pangastritis ou uma gastritis crônica, que temos alterações das células de antrales, ou seja, de la somatostatina. Essa somatostatina, não vou fazer muito hincapié acá, porque generalmente isso não se pergunta, mas a somatostatina dá um feedback que é negativo para a secreção ácida. Então, quando temos alteração dessas células de antrales, que secretam somatostatina. Quando não temos a secreção de somatostatina, as células seguem produzindo o ácido clorídrico, o ácido gástrico. Então, quando temos, por exemplo, uma inflamação na pangastritis, se perde essas células de antrales e então perdemos o controle de la secreção de ácido gástrico. Basicamente é isso, de linhas bem generais e bem sencillas. Sí, generalmente não se pergunta, e isso é o mais importante. Depois, tenemos, por exemplo, uma hipergastrinemia. E isso é o que eu queria alegar, que é o mais importante. Hipergastrinemia é quando temos, por exemplo, um Zollinger-Ellison, um AINE, ou um Helicobacter pylori. Qual é o ponto, gente? Todos esses três, Zollinger, AINES e Helicobacter pylori, produzem um aumento da gastrina. A gastrina é responsável por formar el ácido gástrico. Entonces, cuando tenemos Zollinger, AINES y Helicobacter pylori, esas tres patologías no, sino que esas tres agentes causantes, nosotros vamos a tener una hipergastrinemia y eso va a alterar el control secretorio. Porque si nosotros tenemos más gastrina, tenemos más ácido gástrico, o sea, ácido clorídrico. E isso vai ocasionar com que, se temos, por exemplo, os fatores protectores acá e os fatores lesivos acá, vai ligar um momento que vai destruir toda a barreira aquosa, que tem o bicarbonato, vai ligar em la mucosa e então se vai causar a úlcera. Isso é sumamente importante porque é onde nós vamos a actuar, como por exemplo com os inibidores de bomba. Outra cosita. Quando temos uma hipergastrinemia, sempre temos que buscar Zollinger-Ellison. ¿Por quê? Porque é um tumorcito bem chiquito, acuérdense isso, porque é bem chiquito, generalmente é um tumor de pâncreas bem chiquito, difícil de diagnosticar, e generalmente esses pacientes, a característica do Zollinger-Ellison é que são pacientes que cursam com múltiplas úlceras e são refractárias ao tratamento. Agora vamos para o próximo ponto da fisiopatologia, que é quando temos alteração dos mecanismos de defesa, como por exemplo, os mecanismos de defesa que nós temos, é por exemplo, alteração do bicarbonato, alteração do fluxo sanguíneo, quando por exemplo temos choque, quando temos um estresse excessivo, quando o paciente vai internado em UTI, por isso que é muito frequente que os pacientes que vão
van a quedar internados en UTI, generalmente se da una ranitidina, uma cimetidina, que são os inibidores da secreção ácida gástrica. Então, é muito frequente que os pacientes que vão a UTI, vão a ser internados, se dê a esses pacientes um inibidor da secreção ácida, que são os antiácidos. E depois, lesão direta da mucosa, e como já vimos, como, por exemplo, o tabaco e o álcool. O tabaco e o álcool são muito relacionados à enfermidade ulceropéptica. E quando estamos falando de um paciente tabaquista ou fumador, tabaquista e fumador é a mesma coisa, um alcoólico e um tabaquista, a primeira indicação é cessar o tabaco e diminuir o álcool, ou cesse se o paciente consiga cessar o álcool. Então, é sumamente importante que nós nos pongamos agora a pensar que não somente na enfermidade ulceropéptica, não somente está relacionada com os pacientes que têm já uma alteração endócrina, quanto está relacionada com os fatores exógenos que o paciente ingere. Eu sei que parece muito difícil a enfermidade ulceropéptica, mas depois que se entende, é muito sencillo. O mais importante é que temos fatores protectores e lesivos. Quando temos algum desbalance entre esses dois, é que vamos ter a enfermidade ulceropéptica. Então, pode haver alteração no controle secretório, de los mecanismos de defesa e lesão direta da mucosa. Acuérdense basicamente isso, porque não vão ser muito hincapié acá. O que mais se hace hincapié é a respeito da clínica, quando temos uma úlcera gástrica, quando temos uma úlcera duodenal. Generalmente é aí o que mais se pergunta. A fisiopatologia é solamente saber o básico, que já é o suficiente. Em resumo, então, fatores que favorecem a aparição de úlcera péptica: infecção por Helicobacter pylori, consumo de AINES, hipersecreção ácida gástrica, el estresse e outros, como Zollinger-Ellison, hiperfunção das células reentrales, infecções virais, fármacos ulcerogênicos. E acá, ojo. Puse fundamentalmente alguns fármacos que generalmente é pergunta de exame. O que quer dizer fármacos ulcerogênicos? São fármacos que, por algum motivo, aumentam a secreção ácida e, por isso, podem generar úlceras. Quais são eles? Puse 3 aí que são os principais. El 5-fluorouracilo, el alendronato e risendronato. El 5-fluorouracilo é um anticancerígeno. Alendronato e risandronato são fármacos que são utilizados para a osteoporose, e esses são os fármacos que mais frequentemente entram no exame e que se perguntam. Então, quais são os fatores que favorecem a aparição de úlcera péptica? Helicobacter pylori. Por que puse em primeiro? Não é por ocasionalidade. Sim ou sim é importante saber o Helicobacter pylori. Sumamente importante. É uma bactéria de merda. Está presente em mais de 50% da população mundial, mas somente em alguns pacientes vão apresentar sintomatologia. Consumo de AINES. Sim ou sim, gente, é muito importante. É uma das principais causas de enfermidade ulceropéptica, o consumo de AINES. Hipersecreção ácida gástrica, estresse e outros. Qual é o ponto? O AINE, já dije, e agora vamos à fisiopatologia do AINE, porque isso também se pode entrar no exame. Já entrou uma vez, 2 vezes, creio, então se pode repetir. E vamos mirar. O que passa no AINE? No AINE, nós vamos ter alteração nas prostaglandinas, como já foi dito. Inibem as prostaglandinas, então isso vamos ter uma diminuição do efeito protector da mucosa. Se temos alteração do efeito protector, diminuindo o efeito protector, os fatores lesivos subem sobre os fatores protetores. E então, podemos ter efeitos endoteliais por conta desses AINES, que é, por exemplo, a estasis gástrica, a isquemia e a ulceração, e os efeitos epiteliais por diminuição das prostaglandinas. Como, por exemplo, se temos diminuição da prostaglandina, vamos ter aumento da secreção de ácido clorídrico, diminuição da secreção de mucina e diminuição da secreção de bicarbonato. Acuérdense que o bicarbonato é o principal formador da capa aquosa e é ele que impede com que llegue hasta o ácido, llegue hasta a mucosa e cause um dano. Então, se temos diminuição da mucina, diminuição do bicarbonato,
aumento de la secreción del ácido clorhídrico, nosotros acá vamos a tener úlceras o hasta mismo erosiones en nuestro estómago. ¿Por qué es importante el AINE? ¿Y dónde está el punto? Que generalmente es pregunta de examen. ¿Cómo se pregunta eso? Ellos no te van a preguntar cuáles son los efectos de los AINES en el estómago. Lo que generalmente se pregunta es, si llega un paciente con enfermedad ulceropéptica, decime la anamnesis que va a hacer en ese paciente. Generalmente es así la pregunta del oral. ¿Qué va a preguntar en la anamnesis para un paciente con enfermedad ulceropéptica? Generalmente es así que se pregunta, porque ahí te engloba toda la enfermedad ulceropéptica, que es, usted tiene que saber la fisiopatología y también tiene que saber los factores causantes de enfermedad ulceropéptica. Así es que se pregunta en el oral. Y graben eso, escriban, por favor, ¿cómo se hace la anamnesis de un paciente con enfermedad ulceropéptica? Si usted entiende eso, si entendés eso, ya es 80% de la enfermedad ulceropéptica. ¿Por qué? Estamos englobando toda la fisiopatología, todas las definiciones posibles y es así que se pregunta. Porque después de eso va a venir la clínica del paciente y es muy, muy importante eso. Entonces, factores que favorecen son esos. Hay que grabar por lo menos esses 4, sí o sí hay que gravar, gente. E o efeito que já vimos, de factores lesivos e protectores a respeito da mucosa gástrica. Outra cosita que já entrou em parciales, que sempre sigue sendo pergunta de exame, é a respeito da localização das úlceras. Principalmente, já hablamos antes que nós temos a úlcera, as úlceras principais de todo o trato digestivo, trato gastrointestinal, é en el estómago y en el duodeno. La localización más frecuente es duodenal, esa es la localización más frecuente, pero cuando hablamos de afectación gástrica, miren esa imagen acá, la afectación gástrica, 80% está en la curvatura menor, 9 centímetros aproximadamente del píloro. Sí, acuérdense eso porque es sumamente importante. La localización gástrica, la localización de úlcera, la más frecuente es duodenal. Pero cuando la úlcera es gástrica, la localización más frecuente es en la curvatura menor del estómago, a 90 milímetros o 9 centímetros del píloro. Y la duodenal es más frecuente en la primera porción. Entonces, se te pedem, se te perguntam qual é a localização, onde se ubica mais frequentemente a úlcera péptica, temos que saber que fundamentalmente em dois órgãos, no estômago e no duodeno. No duodeno é a mais frequente, principalmente na primeira porção duodenal, e no estômago, a localização mais frequente que se dá é na curvatura menor a 9 centímetros, no 8 a 9 centímetros del píloro. Isso é o que há que contestar. Generalmente, isso entra em perguntas choice. Eu sei que parece uma pavadita, pero es importante, ¿sí, gente? Es muy, muy importante. Cuando nosotros evaluamos un paciente por VEDA, que es la metodología más frecuente que se utiliza, sencilla y barata, nosotros tenemos que mirar no solamente al estómago, sino que tenemos que mirar también a la primera, segunda porción del duodeno para evaluar si no hay esas úlceras. Por eso que es importante saber la localización. Bueno, clínica ahora. Gente, traté de resumir y dejar lo más sencillo posible. Cualquier duda, por favor, escriban ahí cuál es la clínica. Y eso es muy, muy importante. 70% de los casos son asintomáticos. ¿Sí? El paciente puede cursar con una úlcera y no tener ninguna sintomatología. Y después van a tener los síntomas dispépticos. ¿Qué son los síntomas dispépticos? São sintomas que generalmente estão associados a mala digestão. Esses são sintomas dispépticos, ou seja, plenitude pós-prandial, náuseas, eructos, anemia ferropênica, intolerância alimentar. Generalmente, esses são os sintomas dispépticos. Então, 70% é assintomático e 30% solamente tem sintomatologia, que são sintomas dispépticos. Agora sim, muito, muito importante. Tenemos que saber diferenciar con la clínica que es cuando nuestro paciente viene con una úlcera péptica gástrica o una úlcera péptica duodenal. ¿Tiene diferencia en la clínica? Sí, tiene y es muy importante. Eso sí es pregunta de examen. Llueve esa pregunta en los exámenes, entonces sí o sí es muy importante. Bueno, la úlcera gástrica, ¿qué es lo más llamativo acá? Tenemos una úlcera gástrica. Qual é a diferença da úlcera duodenal?
Generalmente, la úlcera gástrica, el dolor aparece luego de la ingesta, o sea, después de la ingesta. E 1/3 de los pacientes despiertam a la noche. Os pacientes cursam com anorexia e perda de peso. Vamos racionar agora. Sim, vamos racionar. La úlcera gástrica, os pacientes que têm sintomatologia por úlcera gástrica, generalmente são pacientes que já são obesos, que fumam. Agora imaginem o paciente obeso ligando assim na guarda, fumando já, liga assim, está sentado aí no consultório, liga já fumando, é obeso e vem com dolor abdominal. Generalmente é uma epigastral. Pero o que passa, gente? O que passa? Esses pacientes com úlcera péptica gástrica, generalmente são pode haver anorexia e perda de peso em 50% dos pacientes, porque esses pacientes, depois que comem, aparece o dolor, ¿sí? Luego, depois que comem. E os pacientes com úlcera duodenal são distintos. Generalmente, não apresentam anorexia e perda de peso, porque esse dolor abdominal que os pacientes com úlcera péptica duodenal apresentam são 2, 3 horas depois das comidas. Ou seja, o mais frequente que ocorre é o paciente comeu à noite, não sei, um guiso, qualquer coisa, uma massa, aí, um fideo com guiso, comeu e se acuesta às 10 da noite, 2, 3 da manhã, se despierta com um dolor abdominal, generalmente no abdômen superior, e vai à consulta. Ou, muitas das vezes, se despierta, toma um antiácido, aí, um Epocler, um Neno, não me acordo acá como é o nome de los antiácidos aí que vêm uns tubitos, toma e vuelve a dormir. Qual é o ponto? Isso é o mais importante. Os pacientes com úlcera péptica duodenal têm dolor que aparecem depois de comer, 2, 3 horas depois. Em câmbio, os de úlcera gástrica têm dolor meio que instantaneamente, todavia estão comendo, almoçando e empieza o dolor. Por isso que os pacientes têm anorexia e perda de peso, deixam de comer por conta desse dolor. Uma das principais diferenças é que não despierta à noite a úlcera gástrica e a úlcera péptica duodenal despierta à noite. Sí ou sí. E qual é o ponto? Generalmente, o dolor alivia com a ingesta de alimentos e antiácidos, ou seja, é aquele paciente que despierta às 2, 3 da manhã com dolor de pança, basicamente assim falando, dolor abdominal, e ingere um antiácido aí e já está listo. Já vuelve a dormir. Generalmente é assim. Gente, isso é muito, muito importante. Isso generalmente se pergunta. Generalmente se pergunta. Qual é o diagnóstico de úlcera gástrica? Também se pergunta. Laboratório, sim ou sim, porque a úlcera gástrica queda uma úlcera, sim, no estômago, obviamente, úlcera gástrica, por isso que queda uma úlcera. Eu pelo tudo estou repetindo, mas basicamente temos uma úlcera, mas é uma úlcera que generalmente sangra. É uma úlcera que sangra de maneira crônica. Por isso que os pacientes que são assintomáticos, generalmente vão à consulta, já são assintomáticos, vão à consulta e por la larga evolução dessa enfermidade, generalmente apresentam anemia. E é uma anemia ferropênica, porque tem a perda sanguínea crônica. Então, diagnóstico, o primeiro que se pede a qualquer paciente é laboratório, que nesses pacientes podemos haver uma alteração de los eritrocitos com anemia ferropênica. O mais importante acá é veda. Sí ou sí, gente, a maioria dos pacientes se pede uma veda quando suspeitamos de úlcera gástrica ou úlcera duodenal. É sumamente importante porque nos permite ver a lesão. E acuérdense de uma coisa, não sei se está escrito acá, mas sí ou sí é muito importante. Uma úlcera, generalmente, vem assim, uma úlcera pode ser benigna ou maligna. Anotem isso, porque é sumamente importante. Uma úlcera não evoluciona ao câncer. Sim, isso é sumamente importante. Uma úlcera não evoluciona para câncer, mas câncer pode evolucionar para uma úlcera. O que quer dizer isso? Se nós temos uma úlcera que é assim, bordes lisos, generalmente que não é como essa úlcera acá, que não é um borde liso, que é totalmente irregular. Se temos uma úlcera assim, é benigna. Em 90% dos casos é uma úlcera benigna. Qual é o ponto? Não evoluciona a câncer, e isso é muito importante. E se quando temos uma úlcera assim, aí sim temos que pensar que pode ser um câncer que está debaixo dessa pele e está nos mostrando que esse câncer
como una forma ulcerada. Entonces, ojo en eso, ojo en eso. Cuando se hace, entonces, el laboratorio, después se hace la veda, en la veda es muy importante mirar los bordes de las úlceras, porque si está totalmente anfractuoso, está como essa imagen acá, bem mal delimitado, provavelmente esse é um câncer que está se apresentando como uma úlcera. Acuérdense que úlcera não evoluciona a câncer. Sí, isso é muito, muito importante. Ah, acá estava. Uma úlcera nunca evoluciona a câncer, pero um câncer se pode aparecer como uma úlcera. ¿Sí? E outra coisa, toda úlcera gástrica, sempre ter presente que toda úlcera gástrica pode ser de natureza neoplásica. Então, toda úlcera gástrica deve ser biopsiada. La úlcera duodenal, en cambio, úlcera gástrica, entonces, tiene que ser biopsiada y la úlcera duodenal generalmente no es biopsiada. Si el caso tenemos un paciente, yo, por ejemplo, yo no me gusta que me ponga un negocio ahí por la boca ahí como si fuera una violación. Yo no me gustaría hacer una veda. ¿Qué yo puedo hacer con ese paciente? Puede ser un tránsito barital. No tiene la misma función, no tiene la misma sensibilidad y especificidad, porque con el tránsito barital yo no consigo hacer la biopsia. Entonces, pero se puede hacer para ver si hay una úlcera? Sí, se puede. ¿Qué nosotros vamos a ver en el tránsito barital? Si agarramos justamente, imaginamos que acá tengo mis anotaciones acá de las clases que yo ya miré y todo. Pero imaginen que eso es un estómago. Si nosotros tenemos una úlcera que justamente ya está mirando para nosotros, ¿sí? Cuando se toma el contraste, vamos a mirar así, un aspecto como si fuera una moneda, la úlcera. Entonces, si por ahí la úlcera justo está ahí en la pared anterior, posterior, y yo consigo mirar eso, se aparece como si fuera una monedita acá, como se puede ver. Se a úlcera não está ubicada assim, generalmente eu não consigo ver. Então, o trânsito baritário solamente se deixa para aqueles pacientes que não vão ser a veda, porque a veda é de elección nesses casos, justamente porque permite que eu veja a lesão e fazer biópsia dessa lesão. Bom, complicações de las úlceras. E acá, sí ou sí, é o mais importante, uma das coisas mais importantes da classe. Hemorragia digestiva alta. Bueno, nosotros vamos a ver una próxima clase que es de hemorragia digestiva alta, que la principal causa de sangrado de hemorragia digestiva alta son las úlceras, ¿sí? Úlcera péptica y la principal causa de hemorragia digestiva alta. Como nosotros podemos ver acá, entonces, es la complicación más frecuente y acuérdense eso, pongan estrellita porque sí o sí se pergunta tanto acá quanto em hemorragia digestiva alta, é a complicação mais frequente, 35% das hemorragias altas, e pode evolucionar de maneira aguda, com inestabilidade hemodinâmica e também com alterações aí do sensório do paciente. Pero o mais frequente é que essa úlcera sangre cronicamente, o paciente nos vem aí, então aí de buenas no consultório, e o paciente vem com uma anemia já rodida, o paciente aí queda todo fodido e é isso aí. Outra complicação, perfuração. Acuérdense que quando temos muito factor lesivo, sí, e não temos temos obviamente a reconstrução diária desse epitélio. Pero quando temos um factor lesivo muito atenuante, muito forte, pode causar perfuração. E se causa perfuração gástrica, aí vai causar neumoperitoneu, e esse neumoperitoneu, temos a infecção do peritoneu, ou seja, temos uma peritonitis com neumoperitoneu. É pouco frequente, 5%, pero pode apresentar, ¿sí? Mais frequente que seja em úlcera duodenal e em hombres. Genera um abdômen agudo. Isso vamos ver na classe, creio que lá 10 ou 11. Temos um abdômen agudo. O que é um abdômen agudo? É o paciente que consulta por dolor, generalmente que está evolucionando de 5 a 6 horas, que tem que ir consultar porque tem muito dolor abdominal. Qual é o ponto, gente? O dolor da perfuração gástrica é um dolor empunhalada. É como se fosse que ele desse um cutilhaço aí no paciente. Então, é um dolor empunhalada, generalmente de início brusco. E qual é o ponto? Qual é o ponto? Para ser diagnóstico de perfuração, o paciente deve se fazer uma radiografia, se é uma radiografia, gente, acuérdense isso porque é muito importante. Radiografia em bipedização, ou seja, de pé,
e sacamos aí uma radiografia de tórax e uma radiografia abdominal. Essa linhacita acá é o diafragma. Sí, eso es el diafragma y eso es aire, eso es aire. Entonces, cuando nosotros sospechamos de una perforación a partir de la clínica, de los antecedentes del paciente, hacemos una radiografía de tórax y ahí vamos a evaluar si tenemos o no el signo de Joubert, que es cuando tenemos el aire. Acuérdense que el aire siempre sube, a diferencia del líquido, el líquido siempre desciende, el aire sube y entonces empuja el diafragma hacia arriba y va a dar ese signo, que es el signo de Joubert, signo de perforación, no de úlcera, sino que es de perforación de víscera hueca, signo de Joubert. Outra complicação também que é frequente é a obstrução antropilórica. Que passa? Quando temos uma úlcera, é uma lesão. Essa lesão se intenta constantemente a reparar. E qual é o ponto? Nosso corpo, quando temos uma lesão, quando, por exemplo, nos cortamos a pele, cura com fibroses. E quando a úlcera é muito cerca do píloro, pode generar uma fibrose antropilórica e pode generar uma estenosis antropilórica, haciendo com que o paciente tenha toda a sintomatologia de um retraso do vaciamento gástrico por conta dessa reação cicatrizal. Outra complicação é a penetração e fistulização, pero essa muito mais rara. Se a perforação é 5%, essa é menos de 1%. Por quê? Tem que fistulizar hacia outro órgão. Qual órgão que fistuliza? Ou seja, qual outro órgão que entra em contato com essa úlcera? Pâncreas, epiplon, vias biliares e hígado. É sumamente raro essa patologia, então generalmente não pergunta. Pero lo que hay que saber es que cuáles son las complicaciones de la úlcera: hemorragia digestiva, perforación, obstrucción antropilórica, penetración y fistulización. Todas essas complicações, se o paciente apresenta qualquer complicação, pode haver a possibilidade de ser um caso quirúrgico. Por exemplo, o paciente que está com hemorragia digestiva alta, que já é crônica, nós vamos tratar a úlcera. Paciente que vem com perforação, não há tratamento para perforação de víscera hueca médico, sempre é quirúrgico. Paciente que tem, por exemplo, uma obstrução antropilórica, provavelmente vai necessitar um tratamento ou endoscópico ou quirúrgico. Então, todas essas complicações nos fazem direcionar o tratamento do paciente. Tudo aqui está cá, gente. Quais são os diagnósticos diferenciais e que pergunta no exame? Não é infelizmente. Essa classe é sumamente importante porque generalmente entra nas classes de que mais se pergunta coisas. Vamos ver agora em terceira que essas classes são sumamente importantes. Generalmente, as perguntas de dor abdominal, abdômen agudo, são importantes e generalmente se perguntam. Diagnósticos diferenciais, então, enfermidade por refluxo, dispepsia por fármacos, que já falamos, como teofilina, digoxina, antibióticos, gastrites aguda erosivas, carcinoma gástrico, infecções, enfermidades granulomatosas e enfermidades biliares ou pancreáticas. Como se pergunta diagnósticos diferenciais? Generalmente, o docente vem e te pergunta: decime diagnósticos diferenciais de dolor em hipocôndrio direito, ou dolor em epigastrio, ou dolor em hipocôndrio esquerdo. Generalmente, essa é a pergunta ouro que vem junto em los exames. Generalmente se pergunta assim: diagnósticos diferenciais de dolor em hipocôndrio esquerdo, ou direito, ou epigastrio. Generalmente é assim que se pergunta. Por isso que é importante por aí agarrar uma leidita nisso. Puse as imagens acá e me olvidei de ir ponendo conforme eu hablo. Helicobacter pylori. Se eu tenho que elegir um ponto mais importante de toda a classe, fisiopatologia, o diagnóstico e agora Helicobacter pylori e o tratamento. Gente, o que mais se pergunta do Helicobacter pylori não é se é uma bactéria gram-positiva, negativa, azul, quantas patas tem, não é isso que se pergunta. O que se pergunta é que produz de característico e como se trata. E como se diagnostica e como se trata. É assim que se pergunta Helicobacter pylori. Por que se estuda Helicobacter pylori? Se estuda basicamente porque o Helicobacter pylori pode causar 4 patologias principais, e que já vamos ver, pero sendo assim como se fosse um spoiler, pode causar úlcera péptica, gastrites, linfoma malte e adenocarcinoma gástrico. Essas quatro cositas
es lo que la infección por Helicobacter pylori puede ocasionar. Es una bacteria que está presente em mais de 50% da população mundial, e o característico é que é gram-negativa e produz urease. Por que eu puse isso que produz urease? Provavelmente vai entrar no exame choice que tem uma bactéria, o paciente foi diagnosticado, depois de ser, obviamente, os testes, foi diagnosticado com uma bactéria que produz urease. Qual é a bactéria que devemos sim ou sim pensar no caso que produz urease? É Helicobacter pylori. É a principal bactéria que está associada com essas 4 cositas que eu falei: úlcera péptica, gastrite, linfoma malte e adenocarcinoma gástrico. Helicobacter pylori pode generar essas 4 coisas. Por isso que, quando estamos diante de um paciente com essa patologia, com esse bichito acá, temos que erradicar. A primeira medida terapêutica é erradicar o Helicobacter pylori. Depois vamos ver as mnemotécnicas que são muito sencillas e que ajudam um montão. Mas basicamente, Helicobacter pylori, bactéria gram-negativa, que produz urease. Muito característico a produção de urease. É a causa mais frequente de patologia gastroduodenal, junto com a lesão mucosa por Aedes. Ou seja, Helicobacter pylori e Aedes são o que mais causa úlcera gástrica. Bueno, só 10 a 20% dos infectados desenvolvem complicações. Há estudos que dizem que os pacientes com Helicobacter pylori generalmente só vão padecer de alguma enfermidade por essa bactéria quando já têm uma predisposição genética, pero nada certo hasta hoje, estão somente estudando. Bueno, o Helicobacter pylori mira a importância, e isso é o mais chamativo. Está associado a mais de 95% das úlceras pépticas duodenais e mais de 75% das úlceras pépticas gástricas. Sim, isso já foi pergunta de exame. Então, estrejita está associado a mais de 95% das duodenais e 75% das gástricas. Já foi pergunta, então, se vamos poner estrejita. Qual é a fisiopatologia dessa bactéria de merda? Então, a bactéria generalmente vem por via oral, ou seja, nós ingerimos quando compartimos mate, quando hacemos algumas cositas aí, como besar outras pessoas que já têm essa bactéria. É difícil a transmissão do Helicobacter pylori, não é difícil, mas também não é impossível. Sim, então, a principal porta de entrada é via oral. Então, o Helicobacter pylori vem por a boca, descende e chega a seu habitat, que é o estômago. Acá, no estômago, hace toda a merda que hace. Que vai produzir? Qual é a fisiopatologia dessa infecção? Vai produzir, primeiro, liga, coloniza, se replica aí, e vai produzir uma inflamação em forma de uma gastrite crônica. E isso vai ser com que essa gastrite crônica genera uma alteração da mucosa, ou se altera a permeabilidade da mucosa, e então vai desencadenar uma resposta inflamatória local. E essa resposta inflamatória local é que vai generar as 4 patologias: úlcera péptica, gastrites, linfoma e adenocarcinoma. Por que eu puse e já falei a 4ª, 5ª vez isso? Porque também é pergunta de exame: que causa o Helicobacter pylori? Generalmente es pregunta ou de choice ou de oral. Entra em ambos, porque é uma patologia muito frequentemente está associada à úlcera gástrica, úlcera duodenal fundamentalmente, e úlcera gástrica um pouquinho menos, mas também mais de 75% é um número considerável. E bueno, gente, qual é o tratamento agora da úlcera péptica? Vamos a relajar um pouquinho. Creio que estou um pouco acelerado, então, respirando e já vamos a seguir com a classe. Qualquer coisa me escreva, por favor. Estou aqui para sacar as dúvidas e ajudar. Tratamento da úlcera péptica. Primeiro, o que devemos fazer é a anamnese. Na anamnese, vamos perguntar se o paciente toma AINES, se, por exemplo, fuma, álcool, os hábitos desse paciente, qual é sua alimentação, se come, se tem uma dieta variada, e uma dieta não é somente variada, sino que equilibrada. Sempre temos que pensar na presença desse bichito, Helicobacter pylori e AINES, sempre, sempre. Por quê? Porque são as 2 causas mais frequentes de úlcera.
Si tenemos Helicobacter pylori, ya se empieza con el tratamiento con antibiótico. Já vamos a ver qual antibiótico se utiliza. A principal coisa que já venimos aí desde cardio, sim, medidas higiênico-dietéticas. Exercício, cesse de hábitos tóxicos, como por exemplo, cesse de tabaco, cesse de álcool, bebidas que aumentam o ácido, como por exemplo, café, o té de guaraná também pode aumentar o ácido gástrico. Disminuir de peso, acuérdense que o obeso generalmente tem uma inflamação distinta, então obeso generalmente come porqueria e tem uma inflamação distinta. Evitar o consumo de AINES por conta das prostaglandinas. E é isso, gente. Fundamentalmente, medidas higiênico-dietéticas. Sumado a medidas higiênico-dietéticas, vamos evaluar se tem Helicobacter pylori ou não tem. Se tem, tratamos com antibiótico, e se não tem, tratamos solamente com as medidas e o inibidor da secreção ácida. Bueno, quais são os fármacos que nós vamos dar para nosso paciente? Pueden ser, temos 4 classes. Inibidores de la secreción ácida, que é o inibidor de bomba de protones, ou o anti-H2, que é cimetidina, ranitidina. Inibidor de bomba de protones, que é omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Os mais frequentes, generalmente, sepam os nombrecitos, porque acá se pergunta, generalmente já foi muita pergunta de exame, 4 exemplos de inibidores de bomba de protones. Antiácidos, quais são os antiácidos que nós podemos utilizar? São, por exemplo, os não absorvíveis ou os absorvíveis. Absorvíveis seria, por exemplo, bicarbonato e carbonato de cálcio, e não absorvíveis como antiácido, vamos ter os compostos de alumínio e compostos de magnésio, ou ambos juntos. Protectores de la mucosa gástrica. Quais são os protectores da mucosa gástrica? Generalmente, o mais importante acá de protector é o sucralfato. Les digo que o sucralfato, quando temos um estômago com uma úlcera, o sucralfato é muito característico que quando se toma esse líquido, solamente queda no lugar da úlcera. Por exemplo, se temos um estômago que tem uma úlcera, temos uma úlcera acá em nosso estômago, ¿sí? Temos uma úlcera acá. O sucralfato é incrível sua ação, porque o paciente toma o sucralfato, viene, descende, e o sucralfato só vai quedar por arriba dessa úlcera. Ou seja, sucralfato queda taponando essa úlcera, como se pode ver acá, ¿sí? Queda por arriba da úlcera, e que vai generar? Genera uma proteção para que essa secreção ácida que tem na luz gástrica não chegue em contato com a úlcera e permita sua restauração, permita que ocorra uma cicatrização dessa úlcera. Então, o sucralfato é utilizado como segunda linha para as úlceras, pero é uma ótima opção porque não tem muita absorção e solamente genera uma capa arriba da úlcera. E depois temos os proquinéticos, que esses proquinéticos, acá nós procinéticos ou proquinéticos também, você pode chamar assim, por exemplo, o misoprostol, e esse é o mais importante, o misoprostol. Misoprostol estimula a contracção do músculo liso e então se acelera o trânsito gástrico. Qual é o ponto? Misoprostol não se dá no embaraço, porque pode ocasionar um aborto. Se contrai todo o músculo liso do trato gastrointestinal, mas qual é o ponto? Não tem eleição para qual músculo liso vai atuar. Então, se atua em todo o músculo liso, e acuérdense que o útero é músculo liso. Então, se contrai o útero e pode ocasionar um aborto. Contraindicado, fundamentalmente, o misoprostol procinético no embaraço. Principais fármacos são esses, então, inibidores da secreção, antiácidos, os protectores da mucosa e os procinéticos são fundamentais para tratar a úlcera. Qual é o ponto? Tratamento do Helicobacter pylori. Temos esse quadro gigantesco, pero estamos acá para facilitar. Então, encontrei uma cosita bem facilitadora. O que é isso? Temos terapia triple, de primeira linha, terapia quádruple, que é alternativa, e outra alternativa é essa, quando o paciente seja alérgico a amoxicilina. Bueno, o mais utilizado
es la OCA. ¿Qué es OCA? Es omeprazol, claritromicina y amoxicilina. Essa é a terapia mais utilizada para os pacientes que têm úlcera péptica. Qual é o ponto? Se dá omeprazol, claritromicina e amoxicilina, OCA. OCA é, imagine agora os lugares onde os índios vivem, que têm techo assim que é de palha, não sei bem como se diz palha acá, pero tem techo que é assim, isso é uma OCA. Sí, isso é uma OCA, onde os índios vivem. Acuérdense isso porque nós que somos índios, os brasileiros que somos índios, nós sabemos o que é uma oca. Pero agora vocês vão saber que oca é isso, é omeprazol, claritromicina e amoxicilina. Terapia quádruple é omeprazol, sales de bismuto, metronidazol e tetraciclina. Se pode utilizar a claritromicina, obviamente, que é a tetraciclina, isso reoliço, e como alternativa você pode utilizar omeprazol, claritromicina e metronidazol. Pero o mais indicado é omeprazol, claritromicina e amoxicilina. Se por aí te olvidaste, é OCAN, ¿sí? OCA ou OCAN, que aí se agrega o metronidazol. Isso é a terapia mais sencilla para erradicar o Helicobacter pylori e tratar a úlcera. Agora vamos mirar um quadrito acá, que é o algoritmo de tratamento. Úlcera péptica. Nosso paciente viene. Hacemos a veda tendo uma úlcera péptica não maligna. Está associada a Helicobacter pylori. Primeira coisa é erradicar o Helicobacter pylori. Se erradica com antibiótico e depois tratamos a úlcera. Úlcera péptica que está associada a AINES, que nós vamos fazer? Se se pode suspender o AINE, se suspende, se saca o AINES e se trata da úlcera com inibidor de bomba. Se a úlcera desse paciente não está associada a Helicobacter pylori e AINES, sempre vão ver se é úlcera gástrica ou duodenal. Se é gástrica, se tem antecedente de úlcera, se hace inibidor de bomba. E se é duodenal, inibidor de bomba também. Ou seja, que nós vamos a sacar de resumo disso. Paciente vindo com úlcera, vemos se está associada a AINES ou Helicobacter pylori ou a nenhuma. Helicobacter pylori, antibiótico sim ou sim. AINES, se saca o AINES, ou se cambia por um inibidor de la COX-2, que é menos gastrolesivo. Pero, obviamente, COX-2 tem mais efeitos adversos cardíacos, então se há que sempre evaluar risco-benefício. Então, Helicobacter pylori, inibidor de bomba e antibiótico, AINES, saca o AINES ou cambio por outro, e do inibidor de bomba, e se é associado a outra causa, eu tenho que buscar a causa e dar inibidor de bomba a largo prazo. Basicamente é isso, o tratamento da úlcera péptica. Paciente que não melhora depois de 2 meses com inibidor de bomba, que eu hago? Ou seja, 8 semanas. Toma o fármaco, sim ou sim, temos que nos acordar que se toma inibidor de bomba, tem que ser inibidor de bomba à la manhã, evaluar a dose se está correta. Se realmente toma o fármaco, evaluar os fatores de risco, por exemplo, não é o mesmo eu ter um paciente que toma correto e que fuma, de um paciente que toma correto e deixou de fumar. Então, se sigue fumando, eu tenho que sacar o tabaco e eu busco patologia secundária, se por aí o paciente é refractário ao tratamento. Qual patologia, sim ou sim, pergunta de exame, qual patologia é essa? Síndrome de Solinger-Ellison. Opa! Que é o síndrome de Solinger-Ellison? É uma patologia rara. Pero qual é o ponto que entra no exame? Então, é importante saber. Solinger-Ellison é uma patologia rara. Qual é o ponto? Entra no exame, então nós vamos a repassar essa porqueria. Não é uma porqueria, é sencillo, gente. Essa solamente memorizando 2, 3 cositas de acá, já é o suficiente para pensar nessa patologia. Mirem bem essa imagem para quedar. Que é o síndrome de Solinger-Ellison? É um câncer, se é um câncer que produz gastrina, é um câncer pancreático microscópico, por isso que estamos acá com uma imagem de um pâncreas, e essa é a lesioncita, é microscópico, generalmente esse câncer, que é produtor de gastrina, é minúsculo e muito chiquito, acuérdense isso porque é muito importante, é difícil de ser diagnóstico. E qual é o ponto, gente? Síndrome de Solinger-Ellison. É
una hipersecreción ácida gástrica por exceso de gastrina. Gastrina es la hormona que produce el ácido gástrico. Entonces, si tenemos mucho ácido gástrico, tenemos mucho factor lesivo y entonces facilita la formación de úlcera. ¿Y qué es característico acá? Da una úlcera péptica severa, refractar el tratamento, porque imagine, no sirve de nada yo estar dando inibidor de bomba, sendo que essa porqueria de tumor sigue produzindo gastrina, sigue produzindo ácido gástrico. Entonces, como yo tuviera haciendo nada no paciente. Ajuda, pero não cura. Então, genera muita gastrina e genera muito ácido gástrico, produzindo, então, enfermidade ulceropéptica severa, resistentes, e qual é o ponto? De ubicação anômala. Genera múltiplas úlceras, várias úlceras, e são de ubicação anômala, ou seja, não produzem generalmente, además de produzir primeira porção do duodeno e en la curvatura menor del estómago, generalmente producen la tercera o cuarta porción del duodeno. Y acuérdense que son múltiples úlceras, no es solo una o dos, son múltiples, varias. Es muy raro, pero se pregunta en el examen, entonces tenemos que saber. Y acuérdense del biotipo del paciente, que es hombre 30 50 años. No se sabe la causa, pero como clínica, acuérdense que es una clínica que generalmente el paciente viene con epigastralgia, viene con una úlcera persistente y refractaria al tratamiento, puede generar, por cuenta de esa gastrina en exceso, un síndrome de mala absorción, porque puede dar diarrea, y a largo plazo puede provocar una precipitación de las sales biliares. ¿Qué causa eso? Por cuenta del ácido clorhídrico. Mucho ácido clorhídrico precipita sales biliares, no absorve nada y entonces causa mala absorción. E qual é o diagnóstico? Primeiro, laboratório e imagen. Em laboratório, nós temos que medir a gastrina, se vai dar uma hipergastrinemia, e em imagem vamos fazer justamente o que estamos vendo acá. Uma veda para buscar as lesões ulcerosas, fazer biópsia, e outra coisa muito importante, gente, se deve fazer tomografia nesse paciente. Se possível, se prefere uma PET, um PET scan. Por quê? O PET é essa imagem, é uma tomografia com um contraste específico. Qual é o ponto? O PET vai justamente esse contraste que tem no PET, as células que têm um maior metabolismo são as células que generalmente vão chupar mais esse metabolismo aumentado, consumem mais glucosa, e esse contraste de la PET é um contraste fundamentalmente de glucosa. Então, as regiões que mais vão chupar esse contraste são as regiões que têm, as porções que têm um metabolismo aumentado. Então, o PET, por ser de maior sensibilidade e especificidade, o PET, sí ou sí, é um de eleição para diagnóstico de Zollinger-Ellison, porque como é um tumor muito pequeno, vai brilhar na tomografia esse tumor. Sí, então, o PET seria o mais ideal acá, pero sí se pode fazer uma tomografia de alto contraste, de alta definição nesse caso. É difícil de diagnosticar Zollinger-Ellison? Pero sempre, como é raro, temos que sempre associar a clínica do paciente, laboratório, obviamente, a gastrinemia e também a imagem. Ideal é que tenha um PET, pero se temos um ataque já é o suficiente. Tratamento, omeprazol. Se omeprazol acaba a doses estratosféricas, 100 miligramas por dia, o normal do paciente assim é 20 a 40 miligramas, pero nesse caso é 100 miligramas por dia, 120 pode chegar, e o ideal acá, que sí o sí hay que hacer, es la resección quirúrgica del tumor. ¿Por qué hay que hacer resección quirúrgica? Porque senão o tumor vai seguir proliferando e vai seguir produzindo lá gastrina, gastrina. Então, vai produzir maior ácido clorídrico. Por isso que se hace a resecção desse tumor e eu de eleição esse tratamento, a resecção do tumor. Fim, essa foi a classe de hoje. Eu tratei de resumir ao máximo a classe. Eu creio que quedou bem resumida, bem completa e ao mesmo tempo quedou bem entendível. Bueno, qualquer dúvida me escrevam. Les deseo muitas bendições para o dia, para a noite. Não sei que hora está escutando essa classe, mas deseo todo o melhor para vós e nos vemos em la próxima classe. Tchau.